Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Acesso 365. Mais um dia com vocês? Hoje, 4 de janeiro de 2025. Já 2005, né? Nossa, já. Voando. Nosso quarto episódio. Quarto já. É isso aí. Quarto episódio, vamos juntos mergulhar num tema que mexe profundamente com a nossa fé. A vida de Enoque e as lições que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6. Esses ensinamentos à primeira vista podem parecer desconectados, mas acredite, ao longo da nossa conversa, você vai descobrir como eles se entrelaçam de forma surpreendente. É verdade. Vamos começar nossa jornada em Gênesis, capítulos 5 e 6. Você já reparou como as genealogias bíblicas são muito mais do que simples listas de nomes? Sim. Elas contam histórias, revelam linhagens e nos mostram como Deus age através das gerações. E nesses capítulos, 2 nomes se destacam. Enoque e Noé. Sim, figuras emblemáticas que nos ensinam muito sobre fé e obediência. Que legal. Enoque, por exemplo, ficou conhecido por andar com Deus. O que será que isso significa na prática? É uma pergunta que nos convida a uma profunda reflexão, né? Andar com Deus vai muito além de simplesmente acreditar em sua existência. Sim. É ter uma vida de intimidade, de constante diálogo, de confiança em seus planos, mesmo quando nos entendemos completamente. É sobre isso. E o mais intrigante sobre Enoque é que a Bíblia diz que ele não foi mais encontrado porque Deus o tomou para si. Um mistério que nos faz pensar, será que ele realmente nunca experimentou a morte? É fascinante. A história de Enoque nos leva a pensar na fé como um estilo de vida, algo que se manifesta em cada passo que damos. Verdade. E temos também Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos de Deus no mundo dominado pela maldade. Como será que ele conseguiu se manter fiel em meio a tanta corrupção? Pois é. Noé nos ensina a importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. É um exemplo poderoso para nós que vivemos um mundo cheio de desafios e tentações. Com certeza. E a arca, construída por Noé a pedido de Deus. É um símbolo poderoso de salvação. Sim. Assim como a arca protegeu Noé e sua família da destruição. Jesus Cristo nos oferece refúgio e salvação da condenação eterna. É verdade? Mudando agora para o Novo Testamento. Isso. Em Mateus 6, encontramos Jesus ensinando sobre diversos temas. Vamos focar em 3. Quais? A hipocrisia, a oração e os tesouros celestiais. Interessante. Ensinamentos que servem como um guia para o cristão autêntico. Sem dúvida. Jesus nos alerta sobre a hipocrisia religiosa. Certo. Ou seja, a prática da fé apenas para parecer bom aos olhos dos outros. Ele nos convida a examinar nosso coração e buscar uma fé genuína que se reflete em ações sinceras. E a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, é um modelo perfeito de como devemos nos comunicar com Deus. É verdade. Cada frase da oração é rica em significado, nos ensinando a buscar a vontade de Deus, a pedir por nossas necessidades, a perdoar e a nos proteger do mal. É impressionante como Jesus nos ensina a alinhar nossa vontade à vontade do Pai, reconhecendo sua soberania e confiando em sua providência. Legal. E por falar em alinhamento, você lembra quando Jesus fala sobre os tesouros? Ele nos desafia a repensar o que realmente consideramos valioso. Jesus nos confronta com a pergunta: onde está o nosso coração? Estamos buscando tesouros terrenos, passageiros e efêmeros ou estamos investindo em tesouros eternos que encontramos em Deus? Uma pergunta que coa em nossos corações até hoje. Verdade. Afinal, o que realmente importa? O que terá valor quando tudo mais passar? Jesus nos convida a buscarmos riquezas que a traça não corrói, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Riquezas que encontramos em um relacionamento profundo com Deus. Em uma vida de amor, de serviço e de fé. Esses ensinamentos de Jesus em Mateus 6 nos desafiam a buscar uma vida de integridade, a viver a nossa fé de forma autêntica, sem hipocrisia, com o coração voltado para as coisas que realmente importam. Exatamente. E quando conectamos essas reflexões com a história de Enoque e Noé lá em Gênesis, a importância de ter uma fé genuína. Sim. Uma fé que se traduz em um andar diário com Deus. E essa caminhada, como vimos em Gênesis 5, marcou a vida de Enoque de forma tão profunda que ele agradou a Deus e foi tomado para si. É como se Deus dissesse: Enoque, você andou comigo aqui na terra, agora venha desfrutar da minha presença eternamente. Que privilégio. Hebreus 11.5 nos diz que Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Isso mesmo. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Será que estamos agradando a Deus com as nossas atitudes, com as nossas escolhas? E é interessante observar que em Hebreus 11.6, a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade.
A fé nesse contexto não é apenas um conjunto de crenças, Certo. mas um estilo de vida, uma confiança inabalável em Deus que se manifesta em cada passo que damos. A fé genuína nos impulsiona a buscar a Deus de todo o coração, a confiar em suas promessas, a obedecer a seus mandamentos, a viver de acordo com a sua vontade. E quando falamos em viver de acordo com a vontade de Deus, não podemos deixar de mencionar a história de Noé. Isso. Em Gênesis 6, vemos que a maldade humana havia se espalhado de tal forma que Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Nossa. Mas Noé, por sua fé e obediência, encontrou graça aos olhos de Deus. Noé foi um homem justo em uma geração corrompida. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu às suas instruções, construindo a arca que salvaria ele e sua família da destruição. E essa obediência de Noé, mesmo diante de uma tarefa tão complexa e desafiadora, nos inspira a confiar na direção de Deus mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Afinal, Ele sabe o que é melhor para nós. Sem dúvida. E assim como Noé se preparou para o dilúvio, nós também precisamos nos preparar para a volta de Jesus. É verdade. A Bíblia nos alerta que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Sim. E precisamos estar vigilantes, prontos para o encontro com nosso Salvador. Em Mateus 24, tanto e 37, Jesus compara a sua volta com os dias de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam distraídas com suas vidas, ignorando os avisos de Deus, até que o dilúvio chegou e as levou. Da mesma forma, muitos hoje ignoram os sinais da volta de Cristo, preocupados apenas com as coisas deste mundo, com seus prazeres e ambições. Mas a palavra de Deus nos exorta a estarmos atentos, a buscarmos a santidade, a vivermos em comunhão com Deus, Sim. a espalharmos o Evangelho enquanto ainda há tempo. E por falar em espalhar o Evangelho, é importante compartilharmos a mensagem de salvação com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Verdade? Assim como Noé pregou a seus contemporâneos sobre o juízo vindouro, Isso. nós também temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, convidando essas pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se reconciliarem com Deus. Verdade. A Bíblia nos chama para sermos embaixadores de Cristo, levando a mensagem de esperança e salvação ao mundo perdido e sem direção. E para aqueles que já conhecem Cristo, o desafio é perseverar na fé, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Buscar a santificação e viver de forma que glorifique o seu nome. Afinal, a nossa caminhada com Deus não termina aqui na Terra, ela continua por toda a eternidade. Que possamos, assim como Enoque, andar com Deus de forma tão íntima, tão agradável aos seus olhos, que um dia também possamos ouvir o seu chamado. Venha para casa, meu filho, venha desfrutar da minha presença para sempre. Que bela imagem. Que possamos ter esse desejo ardente em nossos corações, o de estar para sempre na presença do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso amado Senhor Jesus. E você, ouvinte do Acesso 365, o que te tocou nessa reflexão, o que Deus falou ao seu coração? Aproveite este momento para meditar nas Escrituras, para conversar com Deus em oração, para pedir que Ele te ajude a viver uma vida de fé autêntica, uma vida que o agrade e te conduza à sua presença eterna. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você a cada passo, te guiando, te fortalecendo, te conduzindo em triunfo. Creia no poder do Evangelho e na graça transformadora de Jesus Cristo. Ele te ama e deseja ter um relacionamento profundo com você. Abra o seu coração para Ele e experimente a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido para a vida. E para concluirmos esse mergulho na palavra, eu gostaria de destacar os pontos mais importantes da nossa conversa de hoje, o que fica para você. Para mim, fica a profunda reflexão sobre a brevidade dos tesouros terrenos e o valor eterno de uma vida em comunhão com Deus. Tanto Enoque quanto Noé compreenderam essa verdade e Jesus a reforça com o poder em Mateus 6. Com certeza. E a oração do Pai Nosso, que presente maravilhoso. Um verdadeiro mapa que nos mostra o caminho para nos conectarmos com Deus, alinharmos nossos desejos à sua vontade e vivemos uma vida com propósito. É interessante também observar como os desafios enfrentados por Enoque e Noé, como a maldade generalizada da época, ecoam no mundo em que vivemos hoje. Há tantas distrações, tantas tentações que nos afastam de um relacionamento genuíno com Deus. É uma batalha constante, sem dúvida. Mas as histórias deles nos trazem esperança. Elas nos mostram que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, é possível viver uma vida de fé, encontrar graça aos olhos de Deus e, por fim, experimentar a bênção incrível de andar com Ele todos os dias. E acho que este é um bom momento para deixarmos nossos ouvintes com a pergunta: como é andar com Deus na sua vida? Como você pode transformar essa expressão em uma realidade? Espero que você reflita sobre isso ao concluirmos este mergulho. Para te ajudar a aprofundar ainda mais essa jornada de fé, te convidamos a continuar explorando as histórias de Enoque e Noé em Gênesis e a ler Mateus 6, meditando nos ensinamentos de Jesus sobre a hipocrisia, a oração e os tesouros celestiais.
Que a cada dia você possa experimentar a alegria de andar com Deus como Enoque e a graça de encontrar favor aos seus olhos como Noé. Se você quer se aprofundar ainda mais nesses temas, continue acompanhando o Acesso 365. Teremos muitas outras reflexões inspiradoras sobre a palavra de Deus, te ajudando a fortalecer a sua fé e a viver uma vida abundante em Cristo. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso. É isso aí.